Bom, pessoal, mais uma aula de fadiga. Agora a nossa aula é sobre o método EN. Então, nas aulas anteriores a gente já viu diversos assuntos de fadiga, passou pelo método SN e agora a gente vai para o método EN, que é um método mais detalhado, um método mais minucioso no cálculo de fadiga, que exige um pouco de um entendimento maior, ele não é tão simples. E a principal diferença dele para o método SN é que ele começa a contabilizar a deformação plástica existente no material. Então nessa aula a gente vai entender o que é, vai entender a diferença entre essa deformação e tensão elástica e plástica real e de engenharia, o comportamento cíclico do material, o que ele difere de um carregamento monotônico de um carregamento cíclico. Então, entendendo, o carregamento monotônico é quando você tem, por exemplo, um ensaio de tração, que você só traciona ele uma vez, você não tem uma ciclagem. E depois nós vamos, propriamente dito, para a equação do método EN. Então, relembrando aqui, em uma aula que a gente viu os diversos métodos de fadiga, o método EN, ele é o método da deformação pelo número de ciclos. Ele considera a vida até a nucleação da trinca. Então, lembrando que é o estágio 1, é quando inicia a trinca. E ele é utilizado para fadiga de baixo e de alto ciclo. A gente já viu também o que é a diferença entre esse baixo e alto ciclo. E aqui, a grande novidade que esse método traz é que a relação de tensão e deformação ela não é mais linear, diferentemente do método SN. Então ela considera essas deformações plásticas e elásticas. E também um efeito muito importante é que ela considera o comportamento cíclico do material. A gente vai ver aqui que o material ele pode encruar, ele pode amolecer ao decorrer da ciclagem que ele está submetido. Nessa equação aqui a gente pode perceber que essa curva do método EN ela é representada por uma curva da parcela elástica e uma curva da parcela plástica. A somatória disso ela dá justamente essa curva EN que vai nos ditar aí a vida de fadiga do componente. Então, alguns princípios aqui para a gente lembrar. Fadiga de alto ciclo, o SN, o método SN e o EN, eles são equivalentes. Então você pode calcular tanto pelo método SN ou pelo método EN. Agora, quando a gente fala de baixo ciclo, e aqui eu estou considerando como 100 mil ciclos, alguns livros trazem até 10 mil ciclos, até 100 mil ciclos, mas você considerando como 100 mil ciclos, está sendo até um pouco conservador, você deve utilizar o método EN. As cargas baixas, né, você tem a relação entre tensão e deformação linear. Agora, quando você tem cargas altas, tensões altas, essa tensão e deformação ela é não linear. Então, esse comportamento da utilização do material para essas cargas altas, o método EN ele acaba sendo muito mais apropriado. E aqui é importante a gente lembrar e entender, não é porque eu tenho uma tensão ou uma deformação acima do limite de escoamento que a minha peça ela vai falhar. Eu posso ter um ponto ali que ele escoa, mas não necessariamente eu vou ter uma falha da peça inteira. Isso é muito característico, muito normal de se ver quando a gente está fazendo análise de elementos finitos. Pode ter um ponto lá que ele é maior do que o limite de escoamento do material. Mas esse ponto não quer dizer que eu vou levar falha do material, mas quer dizer que eu vou ter um escoamento ali localizado. Então esse escoamento ele pode levar, por exemplo, a uma fadiga. Mas aí o caso de você analisar é por esse método EN. Então, começando aqui propriamente dito, falando mais do método EN. Aqui é muito importante que a gente, a minha intenção aqui é de fazer você realmente entender isso na prática, realmente entender esse método na prática, que se você entender o conceito dele, com certeza vai ser fácil para a sua aplicação. E entendendo isso daqui, você vai poder aplicar no seu projeto, ou até quem estuda esses métodos vai conseguir entender de uma melhor forma para aplicar o conhecimento. Agora, o primeiro ponto importante da gente entender no método EN é como nós estamos falando de deformação plástica, a gente entra numa não linearidade.
quando você analisa uma curva, né, um ensaio de tração de um material, a gente tem o regime plástico e depois de um determinado tempo você tem a região plástica do material. E essa região plástica, quando você compara a relação entre tensão e deformação, ela não é linear. Então aqui eu coloquei um exemplo, é um carregamento, isso aqui é um exemplo real de um carregamento monotônico, e monotônico significa que você faz uma vez só, ele não é cíclico, de um corpo de prova, aonde na reta azul a gente tem o valor de engenharia e na reta vermelha a gente tem o valor real. Aqui o azul é o que sai da minha máquina de tração. A máquina de tração que eu estou fazendo esse ensaio, ela está contabilizando a força que eu estou aplicando no corpo de prova, e essa força eu consigo calcular a tensão. E também tenho a deformação pela amplitude aí de deslocamento que eu tenho da máquina. A máquina ela contabiliza esse deslocamento e o deslocamento você consegue converter ele em deformação, né? Agora, se você for parar para analisar essa tensão que é da máquina, ela não é uma tensão real, ela é uma tensão de engenharia. Por quê? Porque quando você começa a entrar no regime plástico, a área da seção lá, da seção transversal, e aonde está escoando, essa área começa a diminuir. Então essa tensão ela muda a cada determinado tempo, ela muda, tanto a deformação quanto a tensão. Então existe uma correção, um fator de correção que ele contabiliza. A partir da deformação e tensão de engenharia, eu consigo achar a minha tensão e deformação verdadeira. Esse é o primeiro ponto aqui a ser entendido. Eu não vou entrar muito no assunto, nesse aspecto aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente faz uma aula só para isso daqui. Então, o segundo ponto aqui é uma relação de Hamberg-Osgood, que foram os pesquisadores que acharam uma relação para a gente calcular, na verdade, né, essa deformação plástica baseado em alguns parâmetros que foram encontrados. Então, o que eles fizeram? A parcela plástica da curva, então a minha parcela plástica da curva, eu isolo ela em um gráfico logarítmico. Então, eu tenho uma reta. E a partir de uma regressão, então a partir de dados experimentais, esses pesquisadores chegaram numa relação. Que essa relação é a tensão, que é igual a K vezes a minha deformação plástica elevado a um expoente N. Essa relação, então, ela correlaciona a minha deformação plástica com a tensão. E isso é muito importante de ser entendido. Por que é tão importante de ser entendido? Porque no meu modelo de elementos finitos, ou quando a gente faz o cálculo da tensão, nós vamos estar considerando uma tensão linear. Então, vamos supor que eu tenho um limite de escoamento de 250 MPa e a minha tensão lá em um ponto ela dê 300 MPa, com essa relação eu vou entender qual seria a minha deformação plástica real daquele ponto, relativo aos meus 350 MPa. Isso é muito importante para ser entendido. Agora, o que acontece? Essa relação, no jeito que eu estou mostrando aqui, ela é uma relação válida para um ciclo monotônico, ou seja, um ciclo que eu traciono o material uma vez. Então, mas agora, entrando na parte de comportamento cíclico do material, a gente tem alguns fenômenos que são importantes de ser contabilizados. Esse efeito é conhecido como efeito Baumschneider, que ele diz o seguinte: quando você está analisando um teste cíclico, então você está ensaiando um corpo de prova, por exemplo, numa condição cíclica, você traciona ele a primeira vez. Quando você comprime ele e faz um ciclo novamente, esses limites de escoamento e esses pontos, eles não vão ser iguais. Você tem um encroamento ou um amolecimento, ou até ele é estável, em uma condição
que você submete ciclicamente o seu corpo de prova. Então aqui nessa figura fica fácil de entender. Olha, a gente sai da origem ali. A origem eu vou aplicar uma força, né? Então eu vou aumentando a tensão de uma maneira linear. Eu chego num patamar que a partir daquilo eu tenho uma deformação plástica até chegar no ponto A. Essa foi minha primeira reversão. Depois eu vou aplicando uma tensão agora de compressão no meu material e chego até lá embaixo onde seria o meu limite de escoamento, então no estado compressivo. E depois disso eu tenho a parcela plástica novamente e chego no meu ponto 2. Aí, repetindo esse ciclo, vocês podem ver que o meu ponto 3 ele não é igual ao meu ponto 1, ou seja, teoricamente o meu ponto, os meus parâmetros eles mudaram quando eu estou analisando o meu corpo de prova em um ciclo ou eu estou analisando em um reverso, na verdade, e eu estou analisando ele em vários ciclos. Tá, aqui eu coloquei alguns dados para vocês de materiais que eu peguei aleatório. Isso não quer dizer que esses materiais eles se comportam dessa maneira, até porque o material ele tem que levar em conta o tratamento térmico, são diversos itens que tem que ser levado em conta, mas é só um exemplo aqui de comparação entre um carregamento monotônico e um cíclico. Então aqui um SAE 4340, por exemplo. O N, que é o expoente dessa relação, que a gente viu no slide anterior, ele é 0,066. E o N cíclico, ele é 0,14. O comportamento dele cíclico é que ele amolece ao decorrer dos ciclos. Esse efeito de Bauschker, ele pode tanto encruar, então endurecer, amolecer, ficar estável ou ter um comportamento cíclico, tanto encruar como amolecer. Bom, pessoal, por essa aula nós vamos parar por aqui, devido ao tamanho do conteúdo e também da complexidade dele, não vai dar para a gente colocar tudo em uma aula. Na próxima aula a gente volta à continuação do método EN, onde a gente vai juntar todas as informações e chegar na equação para o cálculo da vida. Então curtam, compartilhem e deem sugestões para novos vídeos que a gente faça. A nossa intenção aqui é trazer assuntos que realmente sejam importantes para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau.